Artigo 752. Desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi convencionado, dependendo também de ajuste à entrega a domicílio, e devem constar do conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio. Artigo 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior. Parágrafo 1º. Perdurando o impedimento, sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, poderá aquele depositar a coisa em juízo, ou vendê-la, obedecidos os preceitos legais e regulamentares, ou os usos locais, depositando o valor. Parágrafo 2º. Se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa, por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível. Parágrafo 3º. Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda. Parágrafo 4º. Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada, ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte. Artigo 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria, não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva sua ação contra o transportador desde que denuncie o dano em 10 dias, a contar da entrega. Artigo 755. Havendo dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo, se não lhe for possível obter instruções do remetente, se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador deverá vendê-la, depositando o saldo em juízo. Artigo 756. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. Capítulo 15 do Seguro. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Artigo 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Artigo 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais,
do interesse a ser garantido e do risco. Artigo 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos à ordem ou ao portador e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador. Artigo 761. Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador, que administrará o contrato e representará os demais, para todos os seus efeitos. Artigo 762. Nulo será o contrato para garantia de risco, proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro. Artigo 763. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Artigo 764. Salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio. Artigo 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Artigo 766. Se o segurado por si ou por seu representante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Artigo 767. No seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato ou de pagamento do prêmio. Artigo 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Artigo 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. Parágrafo 1º. O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato. Parágrafo 2º. A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio. Artigo 770. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta redução do prêmio estipulado, mas se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Artigo 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. Parágrafo único. Correm à conta do segurador
até o limite fixado no contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro.